porque antes de tudo transmiti-vos o que eu mesmo recebi. Caríssimos fiéis, a epístola que a Santa Romana Igreja nos apresenta hoje, tirada da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, é uma resposta que o apóstolo dá a uma dúvida dos coríntios a respeito da ressurreição. Bastaria afirmar a imortalidade da alma, ou seria preciso afirmar a ressurreição do corpo efetivamente? São Paulo responde demonstrando a ressurreição de Cristo ao mencionar alguns testemunhos dessa ressurreição. Cefas, isto é, São Pedro, e depois os 11 que viram nosso Senhor ressuscitado. Então foi ele visto por mais de 500 de uma só vez. Nosso Senhor ressuscitado foi visto por São Tiago e os outros apóstolos, e também São Paulo o viu. Ao confirmar a ressurreição de Cristo e, consequentemente, afirmar a nossa futura ressurreição, São Paulo afirma que está transmitindo aquilo que ele recebeu. Ele está ensinando, caríssimos, aquilo que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo e dos demais apóstolos. O apóstolo diz: porque antes de tudo vos transmiti aquilo que recebi. O apóstolo não inventa nenhuma novidade, não cria novas verdades, não adapta a verdade revelada ao seu tempo, às circunstâncias locais, não tem interesse em agradar ninguém. E assim ele não cria uma doutrina própria. Ele simplesmente transmite aquilo que ele recebeu do Senhor. Tradidi quod et ego accepi. Essas palavras do apóstolo, transmitir aquilo que recebi, são importantíssimas para nós, meus caros. Sobretudo nesses tempos em que de todas as partes e em todos os níveis, até mesmo nos mais altos níveis da autoridade eclesiástica, se quer e se tenta mudar a doutrina católica. Atualmente, em nossa sociedade apóstata, antropocêntrica, a religião tende a ser simplesmente algo para os homens e não para Deus. Assim muda-se a doutrina para que ela seja mais conforme ao atual pensamento dos homens. Muda-se a moral para que ela seja mais de acordo com o comportamento estabelecido pelos indivíduos nesta sociedade apóstata e verdadeiramente depravada. Muda-se até mesmo a liturgia para que ela tenha em seu centro o homem, sendo tudo feito na direção do homem, para o homem e com o homem. E tudo que se passa é agradar o homem, buscando com que ele se sinta acolhido, se sinta bem, se sinta cuidado, se sinta o que quer que seja que o faça sentir-se bem e retornar mais vezes, ou até mesmo ser mais generoso
na coleta? Muda-se a liturgia para que ela se direcione ao novo Deus da sociedade moderna, que é o próprio homem. Estabelece-se o culto do homem em substituição ao culto de Deus que se fez homem. E assim, em cada aspecto da prática religiosa, tudo na religião deve ser feito de modo que a pessoa se sinta bem. O importante é se sentir bem, estar feliz e satisfazer, nesse sentido, o ego daqueles que são os ministros dessa nova religião. Se a sociedade atual não suporta mais a noção de hierarquia, é preciso aplicar isso na igreja, dizendo que os leigos são iguais ao padre, que os padres são iguais aos bispos, que os bispos são iguais ao Papa, para agradar a mentalidade moderna. E assim estabelece-se uma ditadura da sinodalidade. Aplica-se mudanças, aplica-se um coletivismo na canetada. Se a ditadura do politicamente correto, do sentimentalismo, não mais importa, se a ditadura do politicamente correto, do sentimentalismo, não mais suporta, por exemplo, a pena de morte, cuja moralidade é claramente afirmada por Nosso Senhor mais de uma vez, e ainda por São Paulo, pelos padres da igreja, e confirmada constantemente pelo magistério eclesiástico, então, para se acomodar ao mundo, prega-se a sua inadmissibilidade e abolição. Muda-se até mesmo o texto do catecismo. Em tudo, os inimigos da fé querem mudar a nossa santa religião para que ela agrade aos homens. Tudo isso é um erro profundo, grave e extremamente difundido. Meus caros, a nossa santa religião não é uma fabricação humana, ela não é forjada pela imaginação coletiva ou por uma inteligência engenhosa. A nossa religião não é a expressão de um sentimento religioso subjetivo que se encontraria em nós. Nossa religião não se adapta, ela não adapta a sua doutrina segundo as filosofias da hora presente, ela não adapta a sua moral para agradar os caprichos dos homens, ela não muda a sua liturgia para se conformar ao sentimento e aos desejos humanos. Não, meus caros, a nossa religião, a religião católica, a única, verdadeira, a única que nos conduz à salvação, nos foi dada por Deus. Nós recebemos as verdades, que são do jeito que elas são, em que acreditamos. Nós as recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele esteve aqui nessa terra entre os homens, e do Espírito Santo, depois de Pentecostes.
O Salvador e o Espírito Paráclito ensinaram essas verdades aos apóstolos, que as transmitiram intactas na igreja fundada por Cristo, que é a Santa Romana Igreja. As verdades que nos foram ensinadas por Deus são imutáveis. Elas nos falam de Deus, que é imutável. Deus é uno e trino sempre. O Verbo se encarnou, padeceu e morreu para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. Nada disso pode mudar, pois é simplesmente a realidade tal qual ela é. Nosso Senhor fundou a sua igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, e lhe deu uma constituição que durará até o fim dos tempos, uma constituição divina e hierárquica, tendo São Pedro como chefe supremo na pessoa do Santo Padre, o Romano Pontífice, tendo bispos e sacerdotes para governar, ensinar e santificar o povo, ensinar a doutrina sobre a qual eles próprios não têm domínio, mas que é a doutrina revelada por Deus, e que eles devem transmitir tal qual receberam. Sem mudar um só iota, sem mudar um só ponto. E também não mudam os meios de santificação, que são os 7 sacramentos. A moral dada por Deus também não muda, já que não muda o ensinamento dado por Deus, nem muda a natureza humana. Mais uma vez, nós temos aqui a realidade tal qual ela é. A moral não muda. A sodomia continua e continuará sendo uma abominação contrária à natureza, que conduz ao inferno se não houver arrependimento e mudança de vida. O aborto continua e continuará sendo um assassinato de uma pessoa inocente e indefesa. O casamento é e continuará sendo unicamente entre um só homem e uma só mulher para a geração de filhos. Essa é a realidade. E entre batizados, o único casamento possível se ocorre com o testemunho do sacerdote, de acordo com as leis da igreja. Casamento que é indissolúvel, que une um homem e uma mulher, um só homem e uma só mulher, de forma indissolúvel até a morte. Esta é simplesmente a realidade apresentada. Não é uma invenção, nem de Deus, muito menos dos homens. Trata-se da realidade tal qual ela foi criada por Deus e é assim revelada para ser transmitida. Deus não muda, a natureza humana não muda, a realidade e a ordem do universo não mudam. Da mesma forma, nada pode mudar
a liturgia formada ao longo dos séculos, sob a inspiração do Divino Espírito Santo, pelo simples gosto do homem. A liturgia se impõe como meio para cultuar a Deus, não como a expressão do gosto do homem, que quer cultuar a si mesmo, achando que está cultuando a Deus. Pouco antes da sua ascensão, ao mandar os apóstolos para que batizassem todas as nações, Nosso Senhor lhes deu uma ordem muito clara: ide, ensinai todas as nações e ensinai-as a observar tudo o que prescrevi. Na igreja, meus caros, ninguém tem ordem de ensinar algo distinto daquilo que foi ensinado por Cristo aos apóstolos. Os pastores e fiéis podem simplesmente transmitir aquilo que receberam. Os bispos podem transmitir unicamente aquilo que eles receberam. Nem mesmo o Papa, vigário de Cristo, sucessor de São Pedro, tem autoridade para inventar uma nova doutrina, para favorecer uma novidade qualquer no campo da fé ou da moral, como ensina tão perfeitamente o Concílio Vaticano I, que diz: o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que estes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que com a sua assistência conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. Repito, o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que estes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que com a sua assistência conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. Também o Papa pode transmitir tão somente aquilo que recebeu dos apóstolos. E ele o faz, então, infalivelmente sob certas condições. Quando uma autoridade eclesiástica ensina uma novidade contrária ao que foi ensinada por Cristo, contrária ao que foi ensinado infalivelmente pela Igreja, mantendo-se o devido respeito à autoridade, não se deve segui-la neste ponto preciso. A autoridade, nesse caso, seria uma má autoridade. Continua sendo autoridade e a ela deve-se respeito, mas não deve-se segui-la no erro. A fé é chamada de depósito justamente porque não podemos modificá-la, mas devemos guardá-la intacta até o fim de nossos dias. Meus caros, nesses tempos de confusão, dentro e fora da igreja, em que os homens já não suportam a sã doutrina de Cristo, mas em que multiplicam para si mestres conforme os seus desejos e afastam os ouvidos da verdade e os aplicam a fábulas insensatas, em que os inimigos da cruz de Cristo se levantam, arrogando para si uma autoridade que eles não têm, é preciso que nós perseveremos constantes no Evangelho recebido de Cristo e transmitido de forma intacta pelos apóstolos e pela Santa Romana Igreja em seu magistério infalível.
Como diz São Paulo, aos pastores cabe pregar a palavra de Deus, insistir oportunamente e importunamente, exortar, suplicar, repreender com toda a paciência e doutrina. A todos, ainda com as palavras de São Paulo, cabe combater o bom combate e guardar a fé. Combater o bom combate e guardar a fé, sem temor. Noli timete pusilus grex, não temais, pequeno rebanho. Mesmo que sejamos poucos e tenhamos a impressão de ser um pequeno rebanho que permanece fiel diante da loucura da sociedade atual, diante até mesmo da loucura presente nos meios eclesiásticos, não devemos temer. A Igreja mantém todo o seu vigor, toda a sua força, toda a sua indefectibilidade. As portas do inferno não prevalecerão jamais contra ela. Lembremos que a força da Santa Igreja, da sua constituição divina, do depósito da fé, do tesouro de graças que ela contém, não está na aparência exterior, não está no número, mas justamente na intensidade de seus ministros e fiéis que guardam a fé e que combatem o bom combate. Como está muito bem dito na epístola de hoje pelo apóstolo, se conservarmos a fé transmitida pelos apóstolos e a colocarmos em prática efetivamente, seremos salvos por ela, pois Cristo já é vitorioso do alto do Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.